Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre literatura. Quem veio conversar com a gente é a professora e escritora Adriana Bodolai, autora do livro Meu Divã. Vai contar um pouquinho sobre sua obra, um pouquinho sobre sua carreira. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, e o programa já está disponível em nossa plataforma no YouTube. Adriana Bodolai, seja bem-vinda. Você esteve aqui como Ana Machado ou como Adriana Bodolai? Eu já estive aqui 2 vezes como Adriana Bodolai, na época que eu era coordenadora institucional do PIBID da UFVJM, né? Mas hoje é para conversar com a Ana, que eu costumo brincar que é o meu alter ego, né? Então eu não quis misturar muito os nomes, né? Porque são publicações muito distintas, então eu já vim aqui como Adriana Bodolai e hoje eu estou aqui como a Ana Machado. Então, Ana, conte um pouquinho de você, quem é Ana Machado, fala um pouquinho sobre a sua obra, né, Meu Divã. Vamos lá. Então, esse livro, Meu Divã, ele foi escrito num momento de muita dor, sabe? Eu estava afastada do trabalho e já vinha, né, num processo de autoconhecimento, a partir de terapias e tal, por conta da situação de violência doméstica que eu vivi, né? Então, o livro, ele traz uma série de memórias, né, de fatos que aconteceram com a Adriana, né, mas que são contadas com a voz da Ana, né, que é uma voz mais literária. Então, o livro constitui uma série de mini-contos que são fatos que foram acontecendo durante a minha vida e que são cruciais para a tomada de decisão, que é o momento em que eu consigo romper com o ciclo de violência e trago para a literatura, né, trago para as palavras, trago para o mundo aquilo pelo qual eu passei. Então, não existe uma sequência que você vai ler a história, não tem uma cronologia ali. São flashes de memória, é como se fosse um constante flashback, né? Então, eu vou e volto, então tem o momento na delegacia, tem o momento do casamento, tem o momento... tem situações em que eu passei por extrema violência, né? E aí é muito interessante que a gente pense, Marconi, que a violência, ela não é apenas a violência física, que é a imagem que muita gente tem, né? Muita gente imagina que assim, não encostei a mão no companheiro ou na companheira. O Meu Divã, ele trata desse assunto da violência doméstica, né? Ele trata da violência doméstica, mas numa perspectiva literária, não jornalística, né? Então, não existe o compromisso ali com a cronologia dos fatos, mas existe o compromisso com o fato em si. Então, o fato, ele acontece. Agora, como que eu conto isso é que é o X da questão, né? Então, não há uma identificação das pessoas, não há nada. Mas há uma mistura de personagens factuais com ficcionais? Não. Tudo que aconteceu ali foi real. Tudo que aconteceu... Mas o personagem lá é a Ana? Ou a Adriana? A personagem é a Adriana, né? A personagem é a Adriana. Mas os fatos são da Ana. Mas a forma de contar é a forma da Ana, né? A forma de contar. E isso tem tudo a ver com a escrita literária, né? Que é diferente... Quando eu estudei, né, quando eu fiz letras, a gente aprende que o nome que aparece na capa do livro não é a pessoa que está contando a história, né? Então, para a gente diferenciar o autor
da personagem que você cria quando você está contando a história. Então, a forma que eu escolhi contar, que é uma espécie de prosa poética, não é a escrita que a Adriana faz, que é uma escrita muito técnica, né, burocrática até, por conta da minha formação, né, da minha trajetória acadêmica. Então, uma escrita não tem absolutamente nada a ver com a outra, mas a pessoa que viveu aquilo que está sendo contado ali, então todos os fatos que são narrados, né, de uma forma literária, eles são contados a partir do meu ponto de vista, o que é muito raro, Marconi. Por quê? Porque os livros sobre violência doméstica geralmente são contados por uma terceira pessoa. Nunca é a sobrevivente que conta a sua própria história. É sempre alguém recontando aquilo que ela passou. E o que eu fiz no meu divã é uma coisa que é bastante rara, que é quando a própria sobrevivente conta, relata, escreve um livro sobre as suas próprias memórias. Você usou o termo aqui, sobrevivente. Você se considera uma sobrevivente? Sim, é o termo que se usa quando você consegue romper esse ciclo e consegue se reerguer como uma pessoa, né, com dignidade. Então, a sobrevivente, ela necessariamente não precisa de chegar por um fio, embora eu perceba que houve momentos em que esteve por um fio, né? Realmente esteve. Faltou muito pouco para se descambar para um feminicídio, por exemplo. E esse foi um dos motivos que eu me perguntei, por quê? Né? Por que eu sobrevivi? Então eu consegui pensar a respeito daquilo que eu consigo fazer, que é escrever, e por isso a importância de trazer o livro, de trazer a história, né, para mostrar que não só é possível romper, como a gente pode também superar essas feridas. E aí a palavra sobrevivente é um termo adequado para poder se referir a mulheres que conseguiram romper com esse ciclo de violência doméstica. Para escrever essa obra, qual foi seu maior desafio? O medo? Então, eu acho que eu escrevi esse livro chorando, Marconi. É muito diferente de quando eu sento para escrever um artigo acadêmico, né? Porque a coisa, né, é bem automática, mas eu sentava à frente do computador e fechava os olhos, e aí vinham aqueles fatos. E eu queria, de alguma forma, eu precisava colocar aquilo no papel. Aquela história não podia ser só minha, sabe? E eu, de fato, escrevi chorando. Assim, a forma de produção sempre foi assim, hoje eu vou me lembrar de um fato. Então, ir lá, visitar essa memória, foi uma coisa que eu aprendi na terapia, né? E é algo que a gente só consegue se tornar realmente uma sobrevivente quando a gente dá conta de falar do que a gente viveu sem se desmanchar, né? Sem deixar com que aquelas memórias sejam maiores do que a gente. Então, aquele momento ali de lembrar daqueles fatos, realmente foram momentos muito sofridos. Então, toda a tônica da escrita da Ana, né, do linguajar, do vocabulário que é utilizado, tem tudo a ver com o sentimento que eu tinha no momento que eu resgato essas memórias. Então, na hora que eu faço esse movimento de resgate da memória, é um momento de uma descarga emocional muito grande. Aí, quando foi no mês de maio, eu tive que fazer a releitura do texto para a editora. Foi muito sofrido. Aí eu sentei, li,
Eu falei, eu preciso ler de uma única vez, porque eu não vou dar conta de ler aos pouquinhos, eu não consigo sofrer tão aos pouquinhos. E hoje, ó, eu olhando o livro por fora, com outro olhar, né, eu falo assim, meu Deus, sou eu, essa história é a minha história, mas ao mesmo tempo é a história de qualquer mulher, sabe? E eu tenho tido retorno das leitoras que falam assim, poxa, como eu me identifiquei, como que eu já passei por coisas parecidas, sabe? Como é importante. Então, valeu muito a pena cada lágrima que eu derramei escrevendo essa obra, sabe? Como é que é esse processo criativo de você não deixar a sua raiva cair dentro do livro e você saber que você está levando aquilo para outras pessoas? Como é que funciona esse controle? Marco, eu não faço ideia se eu tive controle, sabe? Eu sei que tinha o sentimento muito forte, mas muito forte. E eu acho que não é bem o controle, mas dizer de forma poética, mas não romantizada. Eu acho que isso é muito importante, que ele é um livro que traz uma prosa poética, mas ele não é romantizado, né? Não tem a heroína, né? Você tem ali uma pessoa comum que acorda todos os dias, que toma café da manhã, é uma pessoa comum, né? Mas que a jornada do herói é retratada, né? Ah, sim. Se a gente for pensar, né, na perspectiva da jornada do herói, e aí se você faz essa cronologia toda, né, aí você tem o momento do auge, depois você tem a decadência e depois você começa a emergir, né, do fundo do poço. Mas existe sim, e aí é muito mais assim da perspectiva teórica, Exato. né? E aí esse era um dos meus medos quando eu estava escrevendo o livro, que assim, será que o que eu estou fazendo é literatura mesmo? Né? Mas então, eu não sei se tinha um autocontrole, mas o que eu posso dizer para você é que o texto ele vinha praticamente pronto. Eu sentava, fechava o olho e aí eu ia simplesmente trazendo aquelas memórias, e assim, depois com pequenos ajustes eu ia lá, fazia, não, peraí, eu acho que aqui cabe um sinônimo, aí vem a professora de português, né? Aí vem a revisora de texto, não, aqui dá um sinônimo, aqui dá para fazer uma outra forma, né? Mas o texto, ele vinha na minha mente praticamente inteiro, assim, eu sabia como que eu ia começar, como que eu ia terminar, que é muito parecido com a minha produção acadêmica, quando eu escrevo. Só que ali, né, no meu divã, é o sentimento, é a emoção, é a Ana falando com toda essa... Não vou dizer com raiva, porque eu não escrevi com raiva, eu escrevi com dor, sabe? A dor de quem está ali passando por aqueles momentos e que não faz a menor ideia de que ela está vivendo é violência doméstica, sabe? Eu li um cartaz na delegacia aqui de Diamantina e foi aí que eu descobri que violência psicológica também é violência. E que deixa feridas muito mais profundas do que a gente pode imaginar. E que nem todo mundo compreende, sabe? Quando olha para você e fala, tá, a pessoa é normal, né? Se você sofre uma violência física, você tem uma ferida que você cura, né, com remédio. Mas como que você cura a alma que está ferida, né? Então, a escrita do texto não era uma forma de terapia, mas é uma forma de contar essa história para que outras mulheres possam se identificar, que elas possam fazer uma autocrítica se aquilo que ela está rotulando como
um bom relacionamento, como um bom casamento, como, né, uma boa relação, se realmente é o que ela está vivendo, sabe? Porque foi isso que eu vivi. E assim, eu não queria fazer um manual de autoajuda, porque eu não acredito muito nessa perspectiva. O que eu queria era contar a minha história de uma maneira simples, direta, mas com muita emoção, porque é isso, sabe? Usar a composição literária, usar o texto para comover o outro, né? Fazer com que o outro se sinta no lugar e que ele possa também sentir como eu me sentia naqueles momentos. Olha, a gente está conversando, né, com a escritora Adriana Budolai, ou Ana Machado. Aqui a gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.